Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos meditar a partir do versículo 14. Sabe qual é o maior presente que nós recebemos de Deus? Sabe? Diga: o presente momento. É o maior presente que nós recebemos de Deus. O presente momento. Porque o presente momento nós temos a oportunidade de fazer as escolhas certas, os plantios certos e automaticamente as colheitas que esperamos. Nós temos que aprender uma coisa. Pode sentar os obreiros. Nós temos que aprender a fazer as coisas com propósito. Não podemos sermos pessoas inertes. Tudo que nós fazemos é com propósito ou proposital. Quando somos inertes, vivemos um dia após o outro esperando que alguma coisa mude. Se nada mudar, nada mudará. Isso é boa ou é ruim notícia, gente? Se eu for inerte, detesto essa frase. Agora, se eu for uma pessoa lúcida, que eu penso, de forma inteligente, e minha vida pode não estar aonde eu gostaria. Você sabia que a maior parte das pessoas, muitos vão se identificar com o que eu estou falando agora, tá? A maior parte das pessoas, em função de uma passividade ou uma inércia e desprovidos de inteligência, elas vivem inquietas, elas sempre querem algo mais, sempre querem algo diferente daquilo que elas estão vivendo, colhendo. Isso não está errado. Sempre você não ser uma pessoa passiva, conformada com aquilo. Mas, quando nós falamos isso, precisa ter muito cuidado, que muitas pessoas, elas saem agindo de forma não espiritual, e muitos acabam perdendo até aquilo que têm. Por quê? Porque não medem consequências, não estão agindo de forma espiritual. Simplesmente uma inquietação, uma revolta, uma agitação toma conta de si, ela quer uma mudança e ela não mede consequências e ela sai: eu quero viver algo novo, quero viver algo diferente, mas não em Deus, de forma carnal, e perde o que tem. Isso perde família, perde financeiramente, perde vida profissional, perde. Sempre na expectativa, mas não uma expectativa espiritual, não num plantio em Deus, elas na expectativa de viver algo diferente, acaba perdendo o que tem. Ao invés de avançar, acabam retrocedendo. Amém? Eu me faço entender, gente, ou não? Não, bispo, não entendi nada. Entendeu? Para pensar. Eu conheço um monte de gente
um monte de pessoas que infelizmente, porque não estão dispostas a fazer da maneira certa, faz da maneira errada, e da maneira errada perde o que tem. Há um retrocesso, não um avanço. Amém, pessoal? Vamos aqui, começando essa leitura em Efésios 4, que diz assim, ó. Diga comigo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Isso é importante falar porque muitos, nós sempre usamos o termo, né? É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E o novo nascimento é o maior milagre atual. O milagre do novo nascimento é o maior milagre que existe. É a pessoa que verdadeiramente ela tem um encontro com Deus e ela nasce de novo de verdade. É novo caráter, nova natureza, nova fé, nova visão de vida, um novo espírito dentro dela. Mas quem nasce tem que crescer. O que acontece com muitas pessoas é que elas não crescem espiritualmente. Quando a pessoa não cresce espiritualmente, ela é jogada de um lado para o outro por qualquer onda. Seja por situações, seja por onda de doutrinas, ela não tem consistência na fé, ela não tem maturidade na fé, qualquer coisa confunde, horas ela está pendendo para cá, daqui a pouco ela está pendendo para lá, há momentos que ela crê que isso é certo, daqui a pouco ela já está olhando como se isso fosse errado. É menino, não cresceu. E a verdade é que, falando de menino, não sejamos mais meninos, né? Outra tradução, inconstantes. Como é que Deus pode promover o menino? Como Deus pode confiar coisas grandes na vida ou nas mãos de um menino? Entende, pessoal? Sim ou não? Pega uma criança e vê se você pode confiar responsabilidades grandes nas mãos de um menino, se ele tem maturidade para isso. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Olha essa tradução, por favor. Você tem aí, eu acho que é outra tradução que eu quero. Tem? Passa. Diga comigo. Livrem-se de sua natureza antiga, anterior, passada, e adiem e descartem o seu velho eu
não renovado. O seu velho eu não renovado. Livrem-se de sua natureza antiga, que caracterizou a sua forma de vida anterior e se corrompeu através de paixões e desejos que, repita comigo, que brotam da ilusão. Você já prestou atenção? Você já prestou atenção que continuamente nós chegamos à igreja, nós somos renovados, aprendemos a palavra, um novo estilo de vida, aprendemos uma nova maneira de viver, aprendemos com Cristo, vamos moldando a nossa personalidade, o nosso caráter, a personalidade do Senhor Jesus, né? O caráter do Senhor Jesus, a maneira do Senhor Jesus lidar com as coisas, com as pessoas, com as situações, né? Os ensinamentos bíblicos, daqui a pouco nós vamos meditar melhor nisso, e de repente você percebe que continuamente a velha natureza, o velho homem, ele quer dominar. Os velhos pensamentos, ele quer dominar, ele quer retornar, ele quer reassumir o seu lugar. Já prestou atenção nisso ou não? Sim ou não? E tem uma coisa, por que Deus permite isso? Livrem-se. Por que Deus permite? Livrem-se. Não joga a responsabilidade para o Senhor, não. Tem coisas que é Deus que vai fazer, tem coisas que somos nós. Por isso que nós temos que estar ouvindo a palavra continuamente, porque nós somos alertados pela palavra, a nossa fé é alimentada pela palavra, nós recebemos discernimento pela palavra, nós somos fortalecidos pela palavra. Então, espera aí, o que a velha natureza me trouxe? O que a minha antiga maneira de viver me trouxe? Pense nisso, por favor. O que a sua maneira, a sua antiga maneira de viver lhe trouxe? Angústia, tristeza, depressão, endividamento, fim de relacionamentos, saúde prejudicada, problemas e mais problemas. É verdade ou não é? Sim ou não? E aí, às vezes o diabo ele quer convencer que a antiga maneira de viver era melhor, porque a pessoa ele se esquece aonde ele estava, ele se esquece facilmente de onde ele saiu. É verdade ou não é? Sim ou não? Aí, livrem-se de sua natureza anterior, passada, e descarte o seu velho homem, o eu não renovado. Descarta ele, que caracterizou a sua forma de vida anterior e se corrompeu através de paixões, diga comigo, paixões e desejos que brotam da ilusão. Sejam, diga comigo, constantemente renovados no espírito de sua mente. Como é que você é constantemente renovado? Você já prestou atenção que um tempo maior que você passa sem vir na igreja, você se sente vazio? Um tempo maior que você passa sem estar ouvindo a palavra, você sente a velha natureza, os velhos sentimentos, os velhos desejos enganosos, a maneira como você era, o seu temperamento, sua personalidade. Outras vezes você está irritado, nervoso, explodindo, está vazio, há momentos que você não sabe nem por que você está se sentindo assim. Sejam, diga comigo, constantemente renovados no Espírito. Constantemente renovados no Espírito, constantemente renovados no Espírito, constantemente, porque se não for, vai fazer besteira. Se não for, vai perder o que tem. Ao invés de ir para frente, vai perder o que tem. São orientações.
Às vezes as pessoas, elas acham assim, ai, mas como uma praga na minha... Que praga? Não existe praga. Existe praga quando a pessoa está fora da bênção de Deus, mas são escolhas, muitas coisas são escolhas. Como nós temos falado, muitas pessoas estão chamando de destino escolhas. Está entendendo ou não? Sim ou não? Está chamando de destino escolhas. Ai, mas esse eu acho que é o meu destino. Não, quando a gente tem... O Senhor diz assim, eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição, é você que escolhe. É colocado diante de nós a bênção e a maldição, as oportunidades, elas, o tempo e a sorte pertencem a todos. O que eu faço com o meu tempo, o que você faz com o seu tempo, a escolha é sua, a escolha é minha. Entendeu? Nós temos as mesmas 24 horas, veja como você usa a sua, veja como o outro usa a dele, como muitos usam a deles, você vai descobrir. O tempo e a sorte pertencem a todos. Nós temos as mesmas oportunidades, nós temos o mesmo tempo, nós temos a mesma sorte, é chamada a bênção de Deus sobre nós. Definam uma nova atitude, diga comigo, definam uma nova atitude mental e espiritual, fresca e pura. Defina. Se não houver, já viu? Isso aqui não precisa, o que a palavra nos ensina, você não precisa ser espiritual não. Muitas pessoas lá fora, elas vivem isso, muitos ímpios lá fora vivem isso e ensinam isso. Como é que você vai viver uma vida bacana, como é que você vai ser uma pessoa com uma vida abençoada, uma vida bem sucedida, se você é uma pessoa passiva, negativa, que sua forma de pensar é sempre negativa, a sua forma de agir é sempre negativa. Isso eu estou falando isso no mundo lá fora. Então, se não há uma definição nova, se não há uma atitude mental nova e espiritual nova, como é que eu vou viver coisas novas? Lembre-se, volto aqui. Quem estava em ruína, gente? Quem? O povo de Deus. Quem estava em ruína, gente? Quanto tempo ficaram em ruínas? 120 anos aproximadamente, é o povo de Deus. E antes de mandar Neemias, o Senhor mandou Esdras. E Esdras começou a restaurar o espiritual do povo, porque o espiritual do povo estava um caos, e consequentemente tudo um caos. Já chegaram a essa situação em função do espiritual. Por isso que é importante, olha aqui para mim, sabe o que você tem que agarrar nos 52 dias? 52 dias você tem a oportunidade de mudar atitudes. Você quer a sua vida renovada, você quer mudanças, quer prosperidade, dívidas pagas, casamento restaurado, saúde, mas é a oportunidade de você redefinir a sua atitude mental e espiritual. É a oportunidade de você mudar a forma de pensar, a forma de agir, a forma de conduzir a tua vida. Porque você mudando isso, você começa, a restauração ela acontece internamente e a restauração se conclui externamente. Quando muda dentro, muda fora. Quando não muda dentro, não muda fora. Amém? Passa. E coloquem sobre a nova natureza, a auto-regenerada, criada à imagem de Deus, semelhante a Deus, em verdadeira justiça e o quê? Isso é uma coisa que nós precisamos entender e tem que ficar claro isso dentro de nós. Nós estamos aqui para nos santificar. Nós estamos aqui para ser a imagem e semelhança de Deus. Nós estamos aqui acima de qualquer coisa buscando a nossa santificação. O Senhor disse, sede santo porque eu sou. Andarão dois juntos se não estão de acordo? Como é que eu vou andar com Deus se eu não estou de acordo com a santidade de Deus? Amém, pessoal?
Tiago 5. Tiago 5. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência ou perseverança até virem as chuvas do outono e da primavera. Tem uma outra tradução, coloca aí por favor. Gente, hoje eu tive vontade de rir, sabe? Hoje eu tive vontade de rir, porque eu tenho uma coisa que parece boba, mas ela me edificou demais. Essa situação, quando eu vi, eu já trouxe isso aqui, eu já falei sobre isso, mas ela me causou uma expectativa extraordinária, e eu comparei isso com a vida espiritual. Deixa eu ler aqui primeiro. Portanto, sejam pacientes, irmãos, como vocês esperam, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, diga comigo, aguarda com expectativa, ou seja, boas expectativas, pela safra preciosa da terra. Veja como ele mantém sua paciente vigília, vigilando o tempo todo sobre ela, até que receba as chuvas precoces e tardias. Nós somos, me edificou muito, voltando à história do agricultor aqui, me edificou muito, e me edifica até hoje, né? Porque nós somos chamados, comparados na Bíblia, como uma árvore que ela pode ser altamente frutífera ou infrutífera, um galho seco. Amém? Então, eu me lembro isso aí, eu presente, não tem muito tempo isso. Não tem muito tempo na casa dos meus pais tem um pé de mexerica. Durante cerca de 17 anos, aquele pé de mexerica nunca deu mexerica. Ninguém nunca chupou mexerica daquele pé. Parecia que aquele pé era um pé condenado, devia estar podre, raiz, sempre seco, nunca dava nada. Entrava ano, saía ano, não produzia nada, seco. Aí, depois, fizeram um cercado, espécie de um curralzinho ao redor daquele pé, e soltaram lá 5 novilhas. E sempre que fechava aquelas novilhas, aquelas vaquinhas ali dentro, elas defecavam ali, certo? E começou, curral, sabe como é que é? Só barra e merda. É ou não é? Só barra e merda. Você não há de ver que aquele pé começou a produzir? E o dia que eu vi aquele pé carregado como ele estava, com pocãs desse tamanho, eu não acreditava. Falei, gente, mas isso aqui nunca deu. Parecia uma árvore que ocupava o espaço, uma árvore infrutífera, ocupava o espaço inutilmente. E de repente aquela árvore, aquele pé de mexerica, dando mexerica pocã e doce. Eu pensei comigo, eu falei, gente, que coisa linda, parecia que não produzia, parecia que não dava frutos, e aí veio aquele pensamento, eu falei, poxa, é isso que acontece na vida das pessoas.
Ela pode ser como uma árvore seca, não produz nada, uma vida infrutífera, mas a palavra vai entrando, Deus vai adubando, coloca o seu espírito nessa pessoa, aduba com a palavra, daqui a pouco a pessoa está arrebentando. O dia que eu olhei o galho não suportava, o galho estava quase batendo no chão de tão carregados os galhos. Eu falei, como um pouco de merda faz bem? É ou não é? A pessoa fala, não, eu estou na merda, mas merda faz bem. Verdade. Você vê que coisa interessante, um pouco de merda é adubo. Fez com que o barro, a terra e o esterco, fez com que se tornasse altamente produtivo. Porque se não acontece isso, o que ia acontecer? Mais dia, menos dia, esse pé está aqui ocupando espaço à toa. Arranca isso daqui. Não é verdade? Corta, põe fogo nesse pé, porque está ocupando o espaço. E aí descobrimos que o pé, ele dá. Então, para pensar, a sua vida é assim. A sua vida é assim. Só que tem uma coisa: você não é irracional, você é racional. Você pensa, você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer. Você sabe como fazer para que a sua fé seja adubada, o seu espírito seja adubado. Você sabe o que fazer. Você é que tem o interesse ou não. Eu quero uma vida produtiva. Como é que eu preciso? Eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso ter o meu espírito renovado, a minha mente renovada, o meu espiritual renovado, porque senão eu posso ter um potencial gigantesco e não produzir nada. Eu posso ser uma árvore, porque tem muitas pessoas que falam isso, poxa, eu sinto que eu poderia arrebentar, mas não arrebenta. Eu sinto que eu poderia produzir muito, mas não produz, porque só na força do braço. E na força do braço de forma natural, carnal e não espiritual. Na fé é só ocupação, ativismo, mais nada. Só ativismo, nada de produção, nada de produtivo. Então nós precisamos estar atentos. Eu sei, espera aí, a palavra precisa entrar dentro de mim. Eu preciso ser renovado, a minha mente precisa ser renovada, o meu espiritual precisa ser renovado. Eu preciso constantemente estar sendo renovado, porque não é uma medida. Você prestou atenção que você recebe uma medida e essa medida tem que ser renovada continuamente? Sim ou não? Continuamente, porque você chega até aqui, pode ser que você não passe daqui. Então você precisa se alimentar ainda mais, adubar ainda mais. Você é como a árvore, a Bíblia diz que nós somos como uma árvore. E quanto mais você tem muita gente improdutiva, não olhe para ninguém, viu? Olhe, sempre tenha como termômetro. A igreja, tá cheio de pastor derrotado, tá cheio de bispo derrotado, tá cheio de obreiro derrotado, tá cheio de cristão derrotado. Agora você tem que olhar para a sua vida. O que você quer? O que você quer? Tem pessoas que são as escolhas. Tem pessoas que ouvem, não vivem, não tem temor. A Bíblia está cheio de gente derrotada. Está achando que só tem vencedor aqui? Aliás, pelo contrário, tem mais derrotado do que vencedor aqui dentro. Somos nós que escolhemos. Passa, por favor. Mas enviou adiante, talvez nós nunca tenhamos lido isso aqui a fundo, Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Diga comigo, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição,
e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Nós sempre falamos da história de José, né? Sempre. Mas nós nunca falamos do sofrimento de José, porque parece que ele passou por aquele processo, mas parece que nada foi tão grave assim. Observe que ele foi ferido por injustiça, por mentira. Ele foi ferido, colocaram algemas nos seus pés, ferindo, colocaram correntes no seu pescoço, ferindo ele. E ele, observe que até que a palavra se cumprisse, o que foi a profecia que existia acerca, o sonho profético que Deus deu a ele, com toda a injustiça, a Bíblia diz que ele foi testado. Ele foi testado, ele não se tornou, ele não deu mau testemunho, ele não deu mau exemplo, ele não foi um mau testemunho na casa de Potifar quando ele era servo, ele não errou, ele não foi mau testemunho na prisão, foi preso, mas não foi mau testemunho. A Bíblia diz que o coração dele se tornou como ferro, não como ferro, presta atenção, não como ferro, um coração duro, que doido para cometer a injustiça também, para se vingar, não, firme, duro. Não foi aqueles problemas, toda a injustiça que ele viveu, de ser acusado de um estuprador, de um bandido, ser lançado na prisão, não fez com que ele fechasse o coração, e agora eu não vou crer em mais nada, agora, se um dia eu sair daqui, eu vou matar um por um, eu vou arrebentar com a vida de um por um. Não, como está lá, nós meditamos recentemente sobre isso, quando teve a oportunidade de fazer o mal, fez o bem para aqueles que fez mal a ele. Amém? Você tem essa tradução aí, que o coração se tornou como ferro? Quer ver? E não é, ai, meu coração está duro, fechei meu coração. Nada que um bom maçarico. Um bom maçarico faz com que o ferro se torne líquido. Eles afligiram-lhe os pés com grilhões. Diga comigo, sua alma, coração, se tornou em ferro, mas não coração duro para submeter à vontade de Deus, não coração duro para com as pessoas, resistente, duro para a vida, para os problemas. Ele permaneceu focado na dependência de Deus, com boas expectativas, como o agricultor que tem boas expectativas que aquilo que Deus colocou dentro dele ia se cumprir mais dia menos dia, que Deus ia materializar mais dia menos dia. Amém, pessoal? Às vezes a gente olha a história e fala, mas parece que para ele foi tão fácil. E aí? Correndo nos pés, machucando, humilhando, no pescoço como um animal, não perdeu a fé, não se amargou, não teve vontade de jogar tudo para o alto. Amém? Isso aqui está para que nós possamos aprender, gente. Tudo isso é para renovar. Você quer, como eu disse, você quer, talvez você seja essa árvore que tem tudo para produzir muito, arrebentar, mas se você, infelizmente, se você não tiver essa boa atitude e permitir que a palavra entre
causando essa renovação na sua mente, causando essa renovação no seu espiritual, essa renovação internamente, você pode ser uma árvore que tem tudo para produzir frutos extraordinários e é um galho seco. É um galho seco que acaba estando aí, ocupando o espaço, e aí? E não é para ser assim. A palavra entra, a palavra nos molda, aduba a nossa fé, a nossa maneira de pensar, o nosso espiritual. Daqui a pouco você está produzindo o que você jamais imaginou que pudesse produzir. Não é assim que a gente escuta os testemunhos? Estou vivendo hoje o que eu jamais imaginei que eu viveria. Estou desfrutando hoje do que eu jamais imaginei. Hoje eu sou uma pessoa que eu jamais imaginei que eu seria. Amém? Agora isso não acontece por acaso, viu? Nem derrota nem fracasso acontece por acaso, nenhum nem o outro. Até que chegou a hora de realizar seus sonhos. Olha aí, até que chegou a hora de realizar seus sonhos. Diga comigo com fé, por favor: o Senhor testou o caráter de José. Será que o Senhor não tem testado seu caráter? Será que o Senhor não tem colocado à prova o seu caráter, o seu interior? Chegou a hora de realizar os sonhos. O Senhor testou o caráter dele, testou e foi aprovado. Será que quando o Senhor testa o seu caráter é aprovado? Ou reprovado? Porque nós precisamos estar atentos, porque uma série de coisas acontece para poder alterar o nosso caráter. E são inúmeras situações. Já prestou atenção? São situações em casa, no seu casamento, ser colocado à prova. O casal muitas vezes tem, como eu disse outro dia, fala tanto, se envenenam, né? Um atacando o outro, um ofendendo o outro, lançando um veneno mortal sobre o outro, contaminando, tirando as boas expectativas um do outro. Pessoas, situações, injustiças que você vive, seu caráter é testado. Às vezes tem uma boa atitude, espera uma boa colheita, não tem uma colheita que gostaria, a colheita que gostaria, o Senhor testando o seu caráter. Está entendendo ou não? E nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo, porque Deus, cada situação Deus está nos testando. O dia que não estamos bem, Deus está nos testando. O dia que estamos sem força, desanimados, Deus está nos testando. O dia que se levanta um turbilhão de coisas, Deus está nos testando. Qual é o caráter que está dentro de mim? Não é simplesmente esse caráter que a gente conhece aqui, não. É o caráter da pessoa espiritual, a integridade dela espiritual, a integridade com Deus, porque quem é com Deus é com os homens, quem não é com Deus não é com os homens. Amém? As injustiças que sofremos, estamos sendo testados. Você quer viver seus sonhos, grandes sonhos? O Senhor está testando seu caráter. Quer viver coisas maiores? O Senhor está testando seu caráter. Nós somos provados a todo tempo. E acredite, todos nós enfrentamos as mesmas guerras, guerras internas, guerras externas, viu? Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Você é humano, nós somos humanos. O diabo tenta te atacar no teu casamento, tenta atacar no meu, tenta atacar no do outro, tenta atacar no... Tem um dia que você está bem, tem um dia que você está mal, tem um dia que você está mais cansado, tem um dia que... Enfim, e aí? Mas como vamos reagir? É isso que vai definir quem seremos, quem é quem. Se vamos alimentar o homem espiritual ou se vamos alimentar a carne. Coração como ferro, mas não duro
espiritualmente, não duro para Deus, não duro para com os homens, resistente para a vida, resistente às injustiças, resistente espiritualmente, duro como ferro. Amém? É a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa do sujeito que se acha valente pra caramba, brigão. Eu já fui idiota assim, desculpa se tem alguém assim, eu também já fui idiota assim. A gente descobre que valente é para a vida, valente é para você fazer o que tem que ser feito, valente para você se levantar quando você não tem vontade de levantar, você perdoar quando você tem que perdoar, quando você tem que encarar. Esse é o valente de verdade. É verdade ou não é? Não o valente que fala, não tem medo de ninguém, que coisa comigo vai sair no braço mesmo, se precisar eu vou sair no braço mesmo e daí vai cair no pau. Não, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Mas a pessoa que é valente para a vida, peraí, eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentar, eu tenho que encarar a vida, eu tenho que encarar os problemas lá fora, eu vou encarar, mesmo sem vontade eu vou fazer, eu não vou fazer o que eu tenho vontade, eu vou fazer o que é certo fazer. Esse é valente. Esse é valente. E esse se torna vencedor, vitorioso, porque está canalizando a sua força na direção certa, na direção que dá resultado. Amém? A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas, diga comigo, e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta, diga comigo, vem cá, você entendeu ou não? Açoitados, por que açoitados? Por pregar a palavra, por falar do amor de Jesus. Você entendeu ou não? Por que presos e os pés amarrados em tronco? Por quê? Porque ser açoitados, açoitados foram pinhola neles, chibata, chicote que machucava, não é chicote corinha aí não é isso que a gente usa aí para tocar cavalo não, daqueles que machuca, muitos tinham pedaço de ferro de aço na ponta, chicoteados, eram feridos, mas por quê? Pela fé, por pregar o Senhor. E aí, preso por quê? Seus pés amarrados em tronco por quê? Por pregar, por crer em Jesus e falar do amor de Jesus. Lá preso, diga comigo, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Sabe o que ele estava fazendo? Dando um bom testemunho. Estavam dando bom testemunho, sendo exemplo, presos. E aí, o que podemos fazer? Vamos chorar? Não, vamos cantar, vamos orar, que isso pode mudar a situação. Não era para estar revoltado? Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Não, tudo está no controle de Deus. E agora, o que vamos fazer com esse tamanho de humilhação? Vamos cantar, vamos orar. E começaram a cantar e orar. E os presos? Certamente os caras falavam, esses caras pirou. Olha aí, apanha, preso, amarrado num tronco, está cantando e orando, louvando a Deus. É um bom testemunho, gente? Será que temos sido bons testemunhos? Será que temos sido bons testemunhos
em casa, na vizinhança, no trabalho, nas ruas? Será que temos sido bons testemunhos? Porque Deus está observando isso também. Passa. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. Diga comigo, todas as portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. Olha isso. As correntes que os aprisionavam, as portas das celas, todas foram arrebentadas. Mas por quê? Porque no momento que estavam vivendo aquilo, estavam dando bom testemunho. No momento, ao invés de estarem revoltados, amargurados, sem fé, com a fé abatida, estavam cantando e louvando, orando ao Senhor. E o grande milagre aconteceu. A grande mudança aconteceu. Amém, gente? O que eu estou tentando transferir a você? Não fica aí olhando para mim pensando assim: mas eu já tentei, na minha vida é assim. Desculpa, não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida, viu? Não é o que você faz, é uma mudança de atitude contínua, é um novo estilo de vida, é um novo plantio em Deus, é uma nova disposição mental e espiritual. É isso, você tem tudo, você, volta a dizer, você é esse pezão de mexerica que tem tudo para porcã da mais alta qualidade, do mais alto nível, e de repente a própria forma de pensar: não, comigo eu acho que não é assim. Não vou. É assim, porque a palavra entra renovando a nossa mente. A palavra entra quando há uma renovação na nossa mente, há uma renovação de espírito, há uma renovação interior. Nós passamos a pensar como Cristo, nós passamos a agir como Cristo. O Espírito Santo é colocado em nós, o Espírito Santo produz em nós uma nova disposição interior. O Espírito Santo nos dá direção, sabedoria, inteligente, é o espírito de conselho, é o espírito de força, ou de fortaleza, e muitas outras qualidades. Está entendendo ou não? Sim ou não? Que a pessoa pensa assim: eu acho que comigo não é assim, acho que comigo não pode. Não, é só investir, se dedicar nisso, porque o Espírito entra nos moldando, o Espírito entra nos renovando, nos fortalecendo, nos dando direção, visão, sabedoria, força, coragem, ousadia, e assim por diante. Só que é constantemente renovados. Sinta-se o pezão de mexerica. Você pode estar como um galho seco, pode ser que em alguns meses o galho seco esteja dobrando assim, porque não está suportando a carga, tanto peso, tanto fruto que tem produzido. É isso que acontece conosco, é isso que acontece na vida das pessoas. Eu achei que aquele pé de mexerica era um pé condenado. Eu achei. Eu falei: isso aqui certamente não tem raiz, mas está podre. E tinha. Faltava merda nele. Faltava merda nele. Entendeu? E o mais interessante, Deus levanta do esterco. Está escrito isso, hein? Está escrito isso. Deus levanta do esterco e põe assentado em meio aos príncipes. Mas tem que estercar. Tem que estercar. Tem que estercar. Às vezes a gente vê os problemas, qualquer brincadeira que eu estou fazendo aqui. Esse sofrimento todo que eles viveram foi esterco. Fez com que eles se tornassem mais frutíferos, que eles saíssem muito mais fortes e para promoções incríveis. Está aqui. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou vendo
Aberta as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar. Diz: estou morto. Mandou eu vigiar o preso e agora eu deixei ele fugir. Porque pensavam que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. Pensou? O carcereiro achar que todo mundo fugiu, nós vamos, agora eu estou morto. Queria se matar. Ele diz: não, faz isso não. Nós estamos aqui, não fomos embora não. Nós não fugimos não, nós estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, porque eu imagino, né, um terremoto acontecendo, arrebentando todas as portas das celas e correntes. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Foi um bom testemunho? Foi um bom testemunho? Converteu o carcereiro. Senhores, agora eu vi que existe um Deus na vida de vocês. Você vê o quanto os nossos bons testemunhos e a manifestação do poder de Deus através da nossa fé. Só que todo mundo quer o terremoto, né? Mas não quer ser preso. É ou não é? Todo mundo quer o terremoto, mas todo mundo quer que todas as portas da cela sejam arrebentadas, mas não quer passar por situações que são situações que testam o nosso caráter, que aprovam o nosso caráter diante de Deus, que nos promovem diante de Deus, que faz com que o Senhor olhe para nós e diga: aprovado, promovido. Amém? Fique em pé, por favor. Passa rapidinho aí. Deixa eu fazer. Creia no Senhor Jesus, serão salvos você e sua casa. Passa, por favor, Isaías. Isaías 33, 6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Diga comigo: o temor do Senhor é a chave desse tesouro. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Esteja disposto. Eu faço mais uma vez essa colocação. Será que quando Deus tem colocado o seu caráter à prova, será que aí é o ponto que está pegando? Porque quando alguma coisa acontece da maneira que você não gostaria, que pode ser um teste na sua vida, você age mal, reage mal. Quando era momento de você avançar, você retrocede. Quando era momento de você dar um bom exemplo, um bom testemunho, você dá um mau testemunho. Deus quer realizar os seus sonhos, mas Deus nos prova primeiro. Deus nos coloca à prova. Será que a sua mente e o seu espiritual tem sido renovado? Será que não temos aqui pessoas que não nasceram de novo e há pessoas que nasceram mas não cresceram, continuam como meninos? A oportunidade, pense nisso, porque os 52 dias é a oportunidade de nós mudarmos pensamentos, sentimentos. Não é simplesmente mudar a questão financeira, mudar a questão conjugal, de saúde, ou um problema que esteja como as muralhas, em ruínas em nossas vidas. É a oportunidade de mudar o interior,
talvez as ruínas estejam dentro de mim, uma série de sentimentos, uma série de pensamentos, uma série de sentimentos ruins que está dentro de mim, que tem me prejudicado grandemente. Amém, pessoal? E tudo que nós lemos aqui hoje, isso nos fortalece. Às vezes nós não sabemos o que fazer, mas nós vamos, a palavra é isso, né? Você quer ser uma árvore altamente frutífera, que produz grandes frutos, frutos extraordinários, maravilhosos. Você não sabe o que fazer, mas você vai ouvindo a palavra vai entrando, a palavra vai adubando, a palavra vai adubando, o Espírito vai adubando, o Espírito Santo vai nos adubando, vai nos fortalecendo, vai nos dando força, vai nos dando visão, vai nos dando sabedoria, vai renovando a nossa maneira de pensar, automaticamente a nossa maneira de agir. O Espírito vai nos renovando. A hora que nós olhamos, puxa, aos frutos, olha quantos frutos. E aí vamos constantemente, vamos sofrendo essa renovação, constantemente, porque se eu quero mais, eu tenho que renovar ainda mais. E olha quantos frutos. Aí você descobre que você não estava ocupando a terra inutilmente, que tinha um propósito. Você nasceu para dar fruto. Você nasceu para dar fruto. Diga aí, eu nasci para dar fruto. Só que uma coisa, nós não somos passivos ou inertes. Nós fazemos as coisas propositalmente. Nós fazemos as coisas propositalmente. Espera aí, nós estamos aqui o quê? Passivamente, eu vim para... Não, eu vim aqui com um propósito. Eu estou aqui com um propósito. Eu vou na igreja. Não, eu estou indo na igreja com um propósito. Eu estou indo na igreja com um propósito. Porque esse relacionamento com Deus é que vai revelando o propósito que Deus tinha conosco. Essa nossa caminhada com Deus é que vai revelando todo o propósito que Deus tinha conosco. E Deus vai trabalhando, Deus vai nos moldando, Deus vai nos lapidando, vai testando o nosso caráter, e vai nos promovendo, vai nos promovendo. Daqui a pouco é o nosso sonho. Não é esse sonho a curto prazo, é esse sonho a longo prazo. Amém, pessoal? Porque tem o sonho a curto prazo e tem o sonho a longo prazo, não é? Se eu perguntasse aqui, qual é o teu sonho a curto prazo? Talvez alguns diriam assim: bispo, eu tenho um sonho a curto prazo. Eu estou vivendo uma situação tão difícil, que só de me ver livre desse problema que eu estou enfrentando agora, esse é o meu grande sonho a curto prazo. Mas eu estou falando de coisas maiores. Quero que você chega lá na frente e a sua vida está, puxa, tudo aquilo que eu sonhei lá atrás, que Deus colocou dentro de mim, eu vivo hoje. Tem um sonho a curto prazo. Tem gente que tem um sonho de um carro a curto prazo. Você sonha a curto prazo. Eu tenho o desejo de adquirir um determinado carro. Eu tenho o desejo da minha casa a curto prazo. Mas tem aquela vida, aquele sonho realmente a longo prazo. Você chega lá na frente, você olha a sua vida, tá? E porque a verdade é uma só, né? Conforme a gente vai realizando sonhos, esses sonhos também vão sendo renovados, né? Não é verdade? Ele vai sendo renovado. Nós queremos viver coisas novas. Até porque o carro que era o seu sonho, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele já é velho, né? É ou não é? E outras coisas mais. Os nossos sonhos vão sendo renovados continuamente. Agora, coloque dentro de você essa renovação. Deus está te adubando através da palavra. Deus quer que você se torne uma árvore altamente frutífera.
Você não foi chamado para ocupar o espaço inutilmente. Você foi chamado para dar fruto. E grandes frutos, maiores do que você imagina. A palavra vai entrando e ela vai te adubando. A palavra vai entrando e ela vai te renovando. O Espírito vai entrando e o que você precisa para ser bem sucedido? O Espírito vai provocando tudo isso em você. Porque o Espírito Santo, como nós já estudamos, o Espírito Santo, ele traz força, coragem, inteligência, sabedoria, conhecimento, o espírito do temor que nos mantém em segurança. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, o espírito de conselho, tudo que nós precisamos para ser bem sucedido, o Espírito vai agindo em nós. Mas eu preciso desse Espírito, o Espírito precisa estar em mim. Amém? Faça as coisas com propósito, não seja passivo, fique esperando cair do céu, que ela não cai não. Não cai, quero te avisar que não cai. E não tente as coisas, cuidado com os momentos que você vive e sai de forma carnal na força do braço, que muitas pessoas têm jogado sua vida fora, destruído a sua vida, perdido o que tem, por fora da direção de Deus, a sair agindo na carne. Queria viver algo novo, acaba vivendo algo pior, porque sai na força do braço, sai na carne, agindo de forma carnal, e ao invés de ir para frente, retrocede, até o que tinha, perde. Mas em Deus não. Em Deus, Deus vai renovando os nossos sonhos, vai nos dando direção, vai nos abençoando, vai sendo conosco. O que Deus nos manda fazer, Ele tem o compromisso de terminar. Quando Ele começa uma obra na nossa vida, Ele tem o compromisso de terminar. Quando Ele não começa, Ele não tem o compromisso de terminar. Amém? A gente sempre fala assim, Deus, aquele que começou uma boa obra terminar. Mas Ele começou, Ele vai terminar. Mas algo que nós começamos na carne, Ele não termina não. Termina não. Por isso que muitas vezes, já prestou atenção que muitas vezes quando nós fazemos uma besteira na vida, mesmo chegando na igreja, a gente chega num estágio que a gente tem que zerar a vida e recomeçar. São novos plantios e novas colheitas. Amém, pessoal? Restauração. Restauração interna, restauração interior, espiritual, restauração mental e restauração exterior, aonde você precisa de restauração. Deixa a palavra penetrar e a palavra te limpar, te moldar, te adubar, porque Deus quer fazer de você altamente frutífero. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo.